Olá, meu nome é Vinícius Alves e hoje estou aqui para falar sobre Defensores do Olimpo Postos à Prova, que é o terceiro livro da saga Defensores do Olimpo, que é a saga principal, a espinha dorsal do meu multiverso literário. E bom, nesse terceiro livro, nesse terceiro volume, as coisas se complicam. As noções de certo e errado dos jovens herdeiros é posta em dúvida, e não só isso. O limite que eles têm que ultrapassar é aumentado. O sarrafo está aqui no alto. Nesse livro, eles vão enfrentar vários desafios, vários inimigos com sede de vingança. Vão ter que enfrentar Alpha e Ômega, que são ali uns rogues que estão correndo por fora em toda essa briga entre o Olimpo, Pelópidas, Rainhas das Trevas. Você tem as Rainhas das Trevas observando tudo e agindo conforme seus interesses. Elas não são nem um pouquinho estúpidas, elas são muito inteligentes e fazem movimentos ousados para conseguir mais e mais poder. Na verdade, vão ter algumas passagens nesse terceiro livro que vão mostrar por que elas estão em outro patamar e por que elas são um perigo a nível da própria Pelópidas. E falando na nossa antagonista favorita, será que é ela que estava dando as ordens todo esse tempo, desde o primeiro livro? Vamos descobrir aqui. Existem coisas em aberto. Quem terminou de ler o segundo livro sabe do que eu estou falando. E que existe uma pessoinha ali, um personagem secreto, que está maquinando alguns planos de vingança. Então, gente, não são só três partidos. Não são apenas as Rainhas das Trevas, Pelópidas e o Olimpo brigando pelo poder. Você tem Alpha e Ômega, você tem essa outra personagem secreta. O terceiro livro, os jovens herdeiros têm inimigos de todos os lados. Eles vão passar por vários problemas. Claro, eles têm as equipes pessoais deles, os alfas maiores, mas será que isso vai resolver? Nesse livro, eles vão ser apresentados a outro perigo maior ainda. A dor de cabeça estava pouca? Bora aumentar. Eles têm os nêmesis para lidar. Os nêmesis são os inimigos mortais, inimigos que eles fizeram ao longo do caminho até aqui e que por um motivo ou por outro odeiam eles e querem ver eles mortos. Eu não preciso nem dizer quem é a nêmese da Silver, né? A nossa querida Fenícia, a princesa dos Fênix Negra, retorna aqui. Vai ser uma personagem bem fixa nos livros de agora em diante e ela é a arqui-inimiga da Silver. Ela é a nêmese dela. Mas também somos apresentados aos nêmesis da Lilian e dos outros, e os motivos particulares de cada um deles quererem a cabeça. E de todos eles, eu acho que talvez o mais interessante seja o do Sam, que é o Talácio. O Talácio é filho da Carquias. A Carquias vocês devem ter conhecido lá no final do segundo livro, que é a deusa tubarão, do grupo conhecido como os Reis Animais. Então, o Talácio é filho da Carquias e ele tem um passado, inclusive, romântico com Sam. E a birra dos dois é justamente relacionada a isso. Coração partido, traições e um ter usado o outro, e isso não acabou nem um pouco bem. Você tem ali o Bram com o Brock, você tem o Drox também com o filho do Lord Crânio. Você tem ali o Quimérios com a Bios. Tem muitas inimizades. Na verdade, o Quimérios é o inimigo da Químico. O da Bios é o Atrocitus. Então, cada um deles tem ali um quê, tem uma razão para odiar cada um dos herdeiros. E eles vão ser personagens muito intrigantes e que, inclusive, estão trabalhando para essa personagem secreta que vai botar as garrinhas de fora nesse terceiro livro. Inclusive, é nesse terceiro livro que nós vamos ter pela primeira vez um vislumbre da verdadeira Pelópidas Eliandra. Sim, a chefona, a dona do Império, vai chegar no terceiro livro de verdade.
A personagem vai aparecer, vai se manifestar e os jovens vão entender que o nível está muito mais alto, que eles precisam se esforçar ainda mais, porque as dificuldades vão ficar maiores. Se uma impostora se passando pela Pelâmpidas já estava dando trabalho, quem dirá a verdadeira de volta? Você tem o Genex participando mais ativamente das coisas. Você tem ali várias lutas, diálogos, interações e não só isso. 3 personagens curiosos vão aparecer na cena. Você tem ali Mateus, Edilis e Cósmica, que são os últimos deuses de suas respectivas gerações e dinastias. Eles são deuses de gerações em que o Olimpo perdeu. Sim, o Olimpo já perdeu para Pelâmpidas no passado, e as consequências disso foram gravíssimas. O que só aumenta a atenção para os jovens da atual geração de ganharem, porque se em gerações normais eles perderem teve repercussões tão drásticas, quem dirá eles perderem na geração da grande profecia? Então eles estão ali como lembrete que o Olimpo é sim poderoso, mas não é indestrutível e nem falível. E será que é só isso mesmo? Bom, esses 3, eu só vou dar uma dica, tá, gente? Esses 3 não estão aí de graça, eles têm ligação com a Tríade do Infinito. Quem disse que Silver, Químico e Dawn foram as primeiras a terem os dons da Tríade? Esses 3 são antigos portadores da Tríade. E o que será que aconteceu com esses poderes? Continuou com eles? Passou para frente? A Tríade do Infinito é algo vivo que só uma pessoa pode empunhar por vez? Ou mais de uma pode usar esse poder? Eu deixo isso à interpretação de vocês quando forem ler. Mas é muito interessante. E é claro, o coração da nossa princesa favorita, Silver, vai ser laçado. Por quem? Só lendo para descobrir. Mas, finalmente, essa fênix prateada selvagem vai se render aos encantos do amor que ela renegou por tanto tempo. Lilian tem um desenvolvimento muito interessante e conflitos de lealdade. Químico quer mais do que nunca mostrar sua força, sua potência, sua habilidade. Dawn se vê numa encruzilhada tendo que esconder algo muito importante dos seus colegas. Brock está na jornada para provar que ele não é o mesmo garoto que foi derrotado e abusado pelo Axel. O Sam tenta lidar com as consequências dos seus atos. Talvez ele seja o que mais sofra pelo seu nêmesis. Você tem a Sônia, ainda mais casca grossa, e que está provando seu valor pouco a pouco. Ela já é a mais forte, mas ela mostra várias outras qualidades. Você tem Lunes. A Lunes é aquele exemplo... Perdão, tive que dar uma cortada rapidinha aqui. Mas a Lunes é aquele exemplo de mommy issues. Tem tantos daddy issues, eu concentrei aqui os mommy issues dela, os problemas dela com a Cici. Você tem ali a Bios lidando com a sua natureza, defesa, ataque, lutar para proteger, é preciso derramar sangue. Você tem a Sephiroth lidando com seu passado como Tarkian. Isso é algo que ainda corrompe. A corrói, na verdade. E temos Ragnis aparecendo, que é o nêmesis dela, que é um ex-companheiro da época de Darkin, que deixa isso ainda mais oriçado. O Drox, mais safado e prodigioso do que nunca. Lia, querendo mostrar que a sua habilidade como médica é tão importante quanto a sua como guerreira. Eles estão amadurecendo, eles estão no caminho para se tornarem grandes heróis. Só que eles vão ser postos à prova, como o nome já diz. Desafios maiores, dificuldades maiores. E eles têm que entender que eles não podem ficar no conformismo, eles precisam atingir o próximo nível. Porque se eles não atingirem o próximo nível, como eles vão enfrentar o que está por vir? Sim, tem algo muito terrível vindo atrás deles no próximo livro. O 4º livro, Sombras do Medo, traz um desafio tão terrível que se eles não se prepararem postos à prova, eles vão virar
foto numa camisa de saudade. Postos à prova é a preparação para o próximo arco. Isso é um detalhe interessante. A cada 3 livros da saga, um arco principal é resolvido. No terceiro livro, o que está sendo resolvido é o arco dessa personagem secreta que aparece no final do segundo livro. Ou seja, tudo que acontece no primeiro, no segundo, agora no terceiro, a maior parte foi ação dela. Ela estava puxando os fios desses problemas. O próximo arco de livros é da Pelâpidas, propriamente. Ela está em cena e ela está dando as cartas. Os livros 4, 5 e 6 focam nisso, na ameaça de Pelâpidas. Já o sétimo e o oitavo, que são os 2 últimos, bom, coisas maiores e mais perigosas estão por vir. Mas por enquanto, fiquem com isso. Vamos ver quem é essa personagem secreta e quais as motivações dela e o que fez ela reunir os Nêmesis para destruir os jovens herdeiros do Olimpo. É uma aventura instigante, empolgante. Vamos ver o quanto eles evoluíram e a diferença de poder de um jovem herdeiro do Olimpo e um deus dessa geração comum. Vamos ver se eles estão à altura do desafio. E você? Qual dos 12 é o seu favorito? Vou ficando por aqui e até a próxima!